Olha só, gente, né? O canal tá falando bastante de ciência, né? Esses últimos dias a gente acabou de soltar um vídeo aqui falando sobre os cientistas, né, que ressuscitaram um lobo terrível, né, que é a espécie que estava extinta do nosso planeta há 10 mil anos. Pois é, agora eu já trago uma outra notícia de ciência bem legal. Isso porque foi uma descoberta, tá? Passou até no Jornal Nacional, eu vi e trouxe para cá. James Webb detecta maior sinal de vida extraterrestre já visto. Com o uso de telescópio, cientistas do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge identificaram a presença de gases que na Terra são produzidos por seres vivos marinhos. Deus me livre, pareceu foi uma lava, não, como é o nome desse negócio? Um verme, né? Aqui. Estudo feito por cientistas do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge pode ter descoberto o maior sinal de vida em outro planeta até hoje, Watson. Com o uso do telescópio especial James Webb, os seus pesquisadores detectaram na atmosfera de um planeta a 124 anos-luz do nosso e pressões químicas de gases produzidos na Terra por processos biológicos. O telescópio encontrou impressões dos gases de dimetilsulfeto, DMS, ou de dimetitosulfeto, da DMDS, na Terra. Esses compostos são produzidos sobretudo por seres microbianos, como as algas marinhas. O resultado foi publicado no The Astrophysics Journals Letters. O nível de confirmação do resultado é de 99,7%, Marcelo, o que faz com que a pesquisa atinja um nível de 3 sigma de confiabilidade estática. Esse número, no entanto, não é suficiente para atingir o status de descoberta científica. O 5 sigma é de apenas 0,00006% de chance de observação ser uma anomalia. O planeta extraterrestre estudado é o Q2-118b, que orbita na zona habitável da estrela Q2-18, com 8,6 vezes a massa e 2,6 vezes o tamanho da Terra. O corpo cósmico já foi observado em outros estudos anteriores e outras observações com o próprio James Webb, que é o nome do satélite, né, que está fazendo tudo isso. Cientistas identificaram a presença de metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Não sabíamos ao certo se o sinal que vimos da última vez era devido ao DMS, mas apenas a sugestão dele foi empolgante, o que é o suficiente para que fizéssemos outra observação com o JWST, usando um instrumento diferente, contou o líder da pesquisa, o professor Nikuku Meiji Yuzodayan, do Instituto de Astronomia de Cambridge. A observação aponta ainda, tá, gente, que os níveis de DMS e DMSDS do K2-18b são milhares de vezes mais fortes que na Terra. Trabalhando teóricos anteriores previram a possibilidade de altos níveis de gases à base de enxofre, como DMS e DMDS, em planetas iecanos, explicou ele. Icano é um termo utilizado para designar exoplaneta cobertos por oxigênio e dominado por hidrogênio molecular. Considerando tudo o que sabemos sobre esse planeta, e eles devem saber muita coisa, presumo eu, né? Um planeta iesiano, né? Eu errei, eu falei iecano, né? Desculpa, gente. Na verdade é iesiano, né? E esse ano, com um oceano repleto de vida, é o cenário que melhor se encaixa nos dados que temos, explica ele. Além de líder da pesquisa, o professor foi o primeiro a teorizar os mundos iesianos. Embora otimista, o pesquisador destaca que ainda não é possível dizer se há ou não de fato vida em K2-18b. É importante que sejamos profundamente céticos em relação aos nossos próprios resultados, porque só testando e testando novamente conseguiremos chegar ao ponto em que tenhamos confiança nele, pontua. Ou seja, Watson, não é confirmado que nesse planeta há vida extraterrestre, mas as chances são as maiores da história da humanidade. Ou seja, não é confirmado, Marcelo. Existe vida, pelo que ele falou aqui, né? Porque eu acho que vocês não devem ter entendido nada. Mas o que ele está tentando dizer é que, com base nos estudos e reestudos que eles fizeram, Watson, eles descobriram que os gases e tudo que esse planeta produz, né?
é muito parecido com o da Terra. E a Terra produz esses gases porque nós, seres vivos, produzimos ele e acabamos liberando ele para a atmosfera e outras regiões. Então, se isso acontece nesse planeta, é extremamente parecido com o que acontece aqui na Terra, aí o Vatos e outras pessoas devem estar falando: ah, então, teoricamente, existe vida nesse planeta. Aí Vatos e outras pessoas devem estar pensando: mas vida terrestre ou vida marítima, ou os dois, fã? Não tem como a gente saber, mas pelo que ele falou aqui e pelo que eu entendi, esse planeta é majoritariamente coberto por água. Então, provavelmente, vida marítima, né? Claro, né, Vatos, né, que vida marítima é extremamente estranha, né? Porque eu fico imaginando, se aqui na Terra já tem uns animal que é estranho, né, ou que já estão extintos, ou então que existem até hoje, e você já fica assim, né, Watson, né? Parece que você está vendo um filme de terror. Imagina esses seres extraterrestres, imagina esses animais como não deve ser. Fora que talvez nem sejam animais. Já parou para pensar, Watson, que pode ser, não vou dizer seres humanos, mas seres extraterrestres inteligentes, né? Que, tipo, a vida aqui na Terra, ela conseguiu se gerar de várias formas, né? Tanto dentro da água como fora, né, Watson? Mas lá dentro possa ser que a vida inteligente é somente marítima, né? Então imagina seres marítimos inteligentes, né, que pensam, raciocinam, igual nós, seres humanos, claro, né, Marcelo? De uma outra forma, eu não estou dizendo que são seres humanos, né, gente? Obviamente a humanidade é única, mas, assim, seres inteligentes extraterrestres que existem nesse planeta, né? Enfim, gente, né, as chances de existir vida nesse planeta é muito, muito forte, quase 100%, Watson. Então, eu acredito que sim, exista vida nesse planeta, né? Eles não confirmaram, mas assim, tá quase certo que existe sim, porque se você parar para pensar, faz muito sentido, né? Tudo que eu falei aqui. E assim, Marcelo, muitas pessoas às vezes ficam pensando: ah, será que existe vida extraterrestre? Assim, muita gente acaba não acreditando em ET, né, Watson? Muita gente acaba dizendo: ah, isso é mentira, isso é coisa de ficção. Eu acho assim, Marcelo, que tudo é possível, sabe? Se você não viu, você não pode dizer que não existe. E é muito estranho que muita gente tenha visto, né, Watson? Porque tem hora que a gente fica falando assim: ah, esse povo tá mentindo. Sim, existe muita mentira em tudo. Mas é muito estranho também, né, Watson? Muita coisa ser vista por milhões e milhões de pessoas, esses efeitos, né, esses negócios estranhos, e não existe algo. Então, sim, gente, a vida, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Sabe qual é o problema da humanidade, Marcelo? É que a humanidade, ela tem um egocentrismo, que ela pensa que Deus criou somente a gente. Você acha mesmo, Marcelo, num universo ilimitado, que ninguém sabe aonde começa e termina? O universo é ilimitado, Marcelo. Não tem limite. Você acha mesmo que Deus só fez a gente realmente como vida? É muita hipocrisia e um pensamento muito pequeno, né? Claro, pode não existir aqueles ET de olho grande que a gente vê nos filmes, né, Marcelo? Mas que existe vida extraterrestre, existe, com certeza. Isso daí não tem santo que tire da minha cabeça. Aí o Marcelo e o Vato, que estiver me ouvindo aí, Felipe e tudo mais, e outros de vocês devem estar pensando: então você acredita que sim existe? Com certeza existe vida extraterrestre em outro planeta, Watson. Com certeza. Talvez não é da forma que a gente imagina por conta dos filmes, das séries, mas que existe. Chega a ser ridículo uma pessoa dizer que é mentira, que não existe. É óbvio que existe sim, gente. Né? É óbvio que existe. Imagina o tanto de coisa estranha que não deve ter nesse planeta. Porque se produz a mesma coisa que a Terra produz, né, e a Terra tem seres vivos, lá tem seres vivos com certeza, e provavelmente marítimos, né? Animais extremamente estranhos, se não forem seres também. Que pode ser que não sejam nem animais, né? Sejam seres também. Enfim, gente, existe sim vida extraterrestre e, enfim, eu espero estar vivo para o dia que pelo menos eles confirmem. Talvez a gente dificilmente veja essas criaturas, Watson, mas pelo menos confirmar que existe, talvez a gente, antes de morrer, tenha a confirmação, né? Tipo assim, olha, é... aliás, Watson, eu acho que eu já vi tanta coisa, né? Eu tenho 22 anos, vocês têm um pouco mais, né? Mas eu já vi tanta guerra, já vivi uma pandemia, já vivi tantas coisas que eu olho e falo assim: gente, só falta realmente, né, Watson, confirmar a vida extraterrestre, né? Pra gabaritar tudo, porque é guerra, é pandemia, é isso, é aquilo, não é verdade? Enfim, só falta o quê, Marcelo? Vida extraterrestre, né? Confirmarem sim existe isso aqui nesse planeta, entendeu? Aí, beleza, já gabaritei tudo.